Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge. Todos nós estamos em busca de encontrar um novo caminho para a nossa felicidade. A maioria das pessoas querem mudanças, mas infelizmente elas não querem mudar. Elas querem continuar as mesmas, fazendo as mesmas coisas e querem que tudo mude ao seu redor. Uma coisa importante para a gente começar esse nosso bate-papo, essa nossa reflexão. É importante a gente saber que nós somos feitos das mesmas substâncias, só que com características diferentes. Através dos nossos pensamentos, nós temos percepções diferentes. Os nossos pensamentos acontecem na nossa mente, que é o laboratório de toda a criação. A nossa mente é a porta entre o plano superior e o plano inferior. O plano inferior seria o nosso corpo físico e o plano superior seria o nosso corpo espiritual. Tudo isso é apenas uma forma didática para fazer sentido, para a gente ter a compreensão. A nossa mente ela tende a separar as coisas para criar um entendimento. No livro A República tem a alegoria da caverna de Platão, onde, não sei se você já ouviu essa história, mas seria mais ou menos o seguinte: pessoas são aprisionadas no fundo de uma caverna, correntadas, e elas não conseguem nem mover a cabeça, elas só conseguem olhar para o fundo da caverna. E na entrada da caverna existe uma fogueira, e tudo que passa na frente dessa fogueira é refletido no fundo da caverna. Então, como essas pessoas estão há anos lá, o fundo da caverna passa a ser a realidade que eles acreditam. Então, toda sombra, todo vulto de animais, de bichos, de pessoas passando ali, eles veem no fundo da caverna. Inclusive sons, todos os barulhos, a realidade deles se tornaram o fundo da caverna, aquele vulto, aquela sombra, sombras pálidas que vêm através refletida através da sombra que a fogueira causa, né? Quando alguém passa na frente dessa fogueira, reflete lá no fundo da caverna. E por anos eles ficam observando aqueles vultos, aquelas imagens, acreditando que isso é a verdadeira realidade. Em determinado dia, um desses prisioneiros consegue se libertar. E ele sai e vem para a superfície, vem para fora, sai para fora da caverna. Ele tem a sua vista ofuscada, né, pela claridade, pela iluminação, e ele começa a ver tudo colorido, começa a ver as árvores, os pássaros, os animais, sentir o vento na sua pele, e ele fica encantado, ele percebe naquele momento que tudo que ele achava que era real, aquelas imagens que ele via no fundo da caverna, ele vê que aquilo não era real, mas ele acreditava até aquele momento. Então ele ficou tão encantado com aquelas imagens que ele voltou a dentro da caverna ansioso, e quando chegou lá perto dos seus companheiros tropeçou porque estava escuro ali, caiu em cima deles e já quis contar o que ele tinha visto. E falou: vocês precisam sair daqui lá fora para ver isso que vocês acreditam, que a gente acreditava que é a verdade, e não é a verdade, a realidade está lá fora. Os companheiros dele que ainda estavam presos olharam um para o outro, estranharam e já falaram: nossa, ele acabou de sair daqui, não passou pouco tempo e ele ficou maluco.
a gente não pode sair daqui não, porque senão a gente vai ficar maluco também. Olha as coisas que ele está dizendo, não faz sentido. E seria mais ou menos essa a ideia de que Platão quis passar para a gente. A realidade que a gente vê hoje é mais ou menos como associar você olhar no espelho o reflexo que você tem, a imagem que você tem ali, de repente você não gosta, e o que você quer fazer? Você tenta modificar o espelho, ou seja, você olha o seu cabelo, o seu corpo não está lhe agradando, e você tenta arrumar essa imagem no espelho, e não se arrumar. Neville Goddard dizia, nós invertemos a, a nossa visão sobre a vida, mudando ou enxergando o falso como real e o real como falso. Nós estamos vendo de maneira contrária. Você começa a acreditar que o verdadeiro é o falso e o real é imaginário. E na realidade seria o inverso. O nosso verdadeiro poder vem de dentro para fora. Nunca é o inverso. Antes de qualquer coisa se manifestar fisicamente, primeiro você tem que criar mentalmente. Só depois que o que você pensou em sua mente vai se materializar, vai se tornar realidade. E tudo sempre aconteceu assim, né? Se você pegar uma caneta, primeiro alguém teve que pensar nesse formato dessa caneta em sua mente para depois poder manifestar ela no nosso mundo físico. Eu vou mudar a tela aqui para a gente observar isso com um pouquinho mais de profundidade. Seria mais ou menos isso. O nosso plano superior, vou pegar aqui outra. O nosso plano, temos o nosso plano superior, o nosso plano mental e o nosso plano inferior. Aqui, se você observar, eu coloquei que no nosso plano superior nós temos 99% de consciência. Seria o nosso eu superior. O nosso plano mental, que seria o nosso intelecto, seria a porta entre o nosso plano superior e o nosso plano inferior. No nosso plano inferior, seria o nosso plano, o nosso corpo físico, nós temos apenas 1%. Aí você pode até estar se questionando, se perguntando, mas por que 1% só no corpo físico e 99% seria a consciência? Então vamos colocar isso como 1% de conhecimento no corpo físico e 99% na consciência. Vamos tentar observar se isso faz sentido. Imagina que você, no mundo, na Terra, o seu tamanho em relação à Terra seria um pontinho minúsculo, né? Eu creio que você deve concordar comigo que nosso tamanho de um corpo físico perante a Terra é um pontinho minúsculo. E como esse pontinho minúsculo, o nosso conhecimento diante de todo o conhecimento que já foi descoberto pela ciência, pelo homem, por tudo que existe na Terra, nós temos um conhecimento muito finito como ser humano. Por exemplo, eu não sei a sua profissão, mas
Se você não for um médico, você desconhece a medicina. Se você não for um engenheiro, você desconhece a engenharia. E são campos, vários campos dentro de uma mesma profissão. E assim por diante. Eh, Nós temos um conhecimento muito pequeno só sobre o que nos foi passado, sobre o que os nossos pais, sobre os nossos parentes, tio, amigo, primo, avó, a gente aprendeu dentro desse pequeno círculo, é o nosso conhecimento. E a nossa vida, a gente conduz ela baseado no nosso conhecimento, que é muito pequeno, por sinal. E eu coloquei aqui 1%, mas acredite, é, ainda é bem generoso em relação ao nosso conhecimento diante de tudo que existe. A gente conhece muito pouca coisa. Agora, quando eu coloco aqui eu inferior, eu físico, é, é você entender que quando você busca por algo a mais, aquele momento de reflexão que você olha para dentro de si mesmo e quer se questionar, quer algo mais da vida, de repente você pede para Deus, para, né, através do seu espírito, da sua alma, você quer voltar para a sua essência para buscar maior compreensão. Então, nesse momento, se você prestar atenção, quando você pede mais esclarecimentos, um direcionamento para a sua vida, você sai da sua mente. Você sai da sua mente e espera que alguma coisa além te traga essa resposta. E é justamente isso, essa conexão que se perdeu ao longo do tempo, essas respostas que às vezes a gente mesmo quer fazer mudanças na nossa vida, querendo buscar as respostas onde a gente não vai encontrar, porque tudo que você tem hoje foi baseado no seu conhecimento, dentro da sua forma de pensar, da sua maneira de agir, dentro da competência que você adquiriu ao longo dos anos. Então, se você quer algo mais, você tem que partir para o desconhecido. É o que Einstein falava. É insano você querer ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, quando a gente começa a ter essa percepção, quando você começa a se permitir e a entender que você é um ser humano que tem um potencial muito grande, mas que você está limitado pelo seu conhecimento, e nós nos limitamos por achar que de repente você chegou onde tinha que chegar, que você não tem capacidade para mais nada, mas não. É, como eu havia dito, nós somos feitos todos da mesma substância, apenas com características diferentes. E o potencial que um ser humano tem, o outro também tem. Basta a gente começar a explorar isso, porque tudo já foi concedido. Esse poder já nos pertence. Pode-se dizer, nós somos filhos do Pai. Tudo que o Pai nos proporcionou nos pertence. Então, a gente tem que só reivindicar esse direito e também honrar isso, né? Honrar porque imagine o desperdício de de um corpo físico que tem um potencial muito grande para uma pessoa que às vezes só quer
lazer, só quer se divertir e não quer ser criativo, não quer fazer nada além, ou seja, você ser uma pessoa limitada. E nós estamos aqui para crescer, para evoluir. Como diria Raul Seixas, para aqui na tela, Raul Seixas, ele na música Maluco Beleza, ele diz: esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir por não ter aonde ir. Seria mais ou menos isso, é você olhar para dentro de você e encontrar o seu caminho. Então, se você refletir sobre esse vídeo, talvez você consiga seguir o exemplo de Raul Seixas. Quem sabe você, na sua lucidez, você consiga controlar a sua maluquez e se tornar um maluco beleza. Espero que esse vídeo faça sentido para você. Se fez, comente comigo, deixe um comentário para a gente poder até buscar mais informação ou trazer conteúdo com mais esclarecimentos a partir de alguma dúvida que tenha ficado, porque nós nascemos para ser feliz, nós não nascemos para sofrer. E espero que você seja feliz também. Eu espero que você tenha um ótimo dia, reflita sobre esse vídeo e encontre o seu caminho. Seja feliz. Até o próximo.